Olá, boa noite. Estamos ligados agora com todo o Maranhão com mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Mais de 210 mulheres já foram vítimas de feminicídio nos últimos 5 anos em todo o Maranhão. O último aconteceu ontem, no dia do aniversário da vítima. Polícia Civil desarticula a quadrilha envolvida em crime organizado na região metropolitana de São Luís. A Agência Nacional de Energia Elétrica anuncia a redução nas contas de luz. Tarifa residencial pode ficar mais de 4% mais barata. Aumenta a procura pela vacinação contra o sarampo na região tocantina. E ainda, carreata em Balsas marca o início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Seja bem-vindo, está começando agora o Jornal da Difusora. Subiu para 35 o número de feminicídios registrados de janeiro até agora em todo o Maranhão. O último caso aconteceu ontem à noite, no dia do aniversário da vítima, no município de São José de Ribamar. Ildeneide Pessoa foi assassinada com um único golpe de arma branca. O autor é o ex-companheiro da vítima, identificado como Natanael Lopes, que foi preso em flagrante. O autor disse que, de fato, premeditou aquela situação e contou com riqueza de detalhes a execução daquele crime, a como praticou os golpes de faca, a maneira como a vítima reagiu e tudo mais. Então, assim, demonstrando muita frieza na prática dessa situação, desse crime que foi praticado contra a Ildeneide. No Maranhão, as estatísticas em torno dos feminicídios só avançam. Em uma semana foram registrados quase 10 crimes do tipo em todo o estado. Mulheres foram brutalmente assassinadas em São João do Caru, Sucupira do Norte, Itapecuru-Mirim, Bom Jardim, Rosário, São José de Ribamar e na capital São Luís. Em 2017 foram registrados em todo o Maranhão 51 feminicídios. No ano passado foram 45. Em 2019, até esta quarta-feira, foram 35 crimes do tipo. Desse total, 29 ocorreram no interior do estado. Quase todas as vítimas, de acordo com a Delegacia Especial da Mulher, já vinham sendo agredidas pelos companheiros ou ex-companheiros, mas elas nunca chegaram a denunciar os agressores às autoridades policiais. Nós temos principalmente que informar a mulher de que aquela relação abusiva, de que aquele comportamento violento, manipulador, possessivo, não é um comportamento normal. Ela tem que enxergar aquilo no relacionamento dela e tem que sair o quanto é tempo ou pedir ajuda enquanto há tempo. Em Rosário, 2 jovens identificadas como Vanessa Mourão e Kathleen foram encontradas mortas com requintes de crueldade. Segundo investigações, a ordem para matá-las teria partido do complexo penitenciário São Luís. As vítimas mantinham relacionamentos com internos. Em Bom Jardim, a morte de Thaís Andrade da Silva causou comoção na população da cidade. O autor do crime, identificado como Daniel Souza Santos, filho adotivo do pai da vítima, confessou ser preso. A TV Difusora teve acesso com exclusividade a essas imagens que mostram o momento em que o suspeito entra na casa de Thaís e depois sai. Toda a ação, de acordo com a Polícia Civil, que resultou na morte dela, durou em torno de 5 minutos. Para esta professora, que faz parte do Fórum Maranhense de Mulheres e que é uma das autoras de um livro que deve ser lançado nos próximos dias e que faz uma análise sobre o feminicídio, é necessário preparar a sociedade cada vez mais cedo e de forma contínua. Os jovens precisam ser reeducados para aprender a tratar as mulheres. As mulheres precisam ser reeducadas para ter mais autonomia e poder se defender, se autodefender. As mulheres precisam fazer suas escolhas baseadas numa sociedade que, de fato, a respeita, né? Elas têm que ter a segurança que elas vão fazer as escolhas sabendo que elas serão amadas e não serão violentadas. Olha, em 2018, o Maranhão ocupou o 3º lugar em números de feminicídios no Nordeste proporcionalmente. Em 1º e 2º lugares estão Pernambuco, com 76, e Bahia, com 74 casos registrados. Mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 9 homens e uma mulher foram apresentados hoje na sede da Polícia Civil após serem presos durante a Operação Mabu, em combate ao crime organizado na área da Cidade Olímpica, aqui em São Luís. O repórter Bial Mendes tem mais informações.
Boa noite. Ao meu lado, o delegado Leonardo de Carvalho, que esteve à frente da operação. Foram 10 pessoas que foram presas durante a operação hoje? Sim, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva em desfavor de 10 indivíduos integrantes da organização criminosa Bonde dos 40. Delegado, há informação de que eles ameaçavam e puniam, inclusive, membros da facção que não estavam de acordo com a organização? Sim. Chegou para a gente essas informações e estão sendo apuradas no bojo da investigação. Agora teve uma mulher também no meio que foi apresentada. Sim. Essa mulher tem participação ativa dentro da organização criminosa e nós estamos individualizando cada conduta de cada indivíduo e, posteriormente, todos serão indiciados por organização criminosa. Algum interno também foi apresentado? Sim. Foi apresentado um interno do sistema penitenciário, um indivíduo conhecido como Cocada, seria chefe dessa organização criminosa, atuante na área da feirinha da Avenida do Brasil, na Cidade Olímpica. E o que foi apreendido com ele? Bom, foi apreendido uma espingarda calibre 12, 7 munições do mesmo calibre, droga, os 3 tipos de drogas mais conhecidos, cocaína, maconha e crack, e além de apetrechos utilizados para tráfico de drogas, como balanço de precisão, rolo de papel filme, etc. Essa operação continua ou termina com a prisão deles? Não, vai continuar incessantemente. Nós temos que colocar todos esses indivíduos na cadeia e trazer a paz social para a população. Obrigado ao delegado Leonardo de Carvalho. A operação, como ele disse, continua e amanhã no Bandeira 2 nós vamos trazer mais informações aqui na Difusora. Com você aí no estúdio. Mais detalhes amanhã no programa Bandeira 2 com Bial Mendes. E agora a gente faz um giro de notícias pelo Maranhão. Mais de 10 pessoas foram presas hoje pela manhã durante uma operação nas cidades de Timon e Teresina, no Piauí. Elas são suspeitas de crime como homicídio, tráfico de drogas, estupro, roubo e outros crimes. Entre os presos, 6 já haviam sido detidos na semana passada. O fazendeiro Antônio da Mata foi sequestrado na última terça-feira em Olho d'Água das Cunhães. Imagens de câmera de segurança mostram o momento que 3 homens invadem a casa da vítima. Segundo a polícia, além do sequestro, os bandidos levaram R$9 mil e joias encontradas no local. Antônio da Mata foi libertado na cidade de Garapé do Meio, a mais de 70 quilômetros de distância. Nenhum assaltante foi preso até agora. Uma audiência pública realizada na Câmara Municipal de Itapecuru-Mirim discutiu a situação precária da estrada do povoado do Tingidor. Estavam presentes vereadores, empresários e moradores da região. A estrada é a principal via de escoamento da produção agrícola de mais de 50 comunidades. Ao final do evento, os participantes pediram o asfaltamento da via. Uma carreata promovida hoje pela Pai de Balsas marcou o início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O objetivo do evento é propor uma reflexão sobre a importância da participação da família e das pessoas com deficiência na implementação de políticas públicas. Na concentração, muitos alunos e pais com cartazes e faixas. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência termina no dia 28 de agosto. E daqui a pouco você vai ver uma audiência pública discute situação da reserva florestal no estado do Maranhão. E ainda, a ANEEL anuncia redução nas contas de luz aqui no Maranhão. A gente volta já. Uma audiência pública foi realizada hoje em Caxias para discutir sobre a situação da reserva florestal no Maranhão. Em Caxias, o Corpo de Bombeiros tem intensificado os trabalhos para combater os crimes ambientais por meio da ação de queimadas. Para tratar desse e de outros problemas ligados às reservas florestais da região, foi realizada na manhã desta quarta-feira, no campus da UEM, em Caxias, uma audiência pública sobre reserva florestal do estado do Maranhão. Participaram da audiência acadêmicos, representantes de instituições de ensino, de órgãos de defesa ambiental e de empresas públicas e privadas. O evento é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais, SEMA. O objetivo é promover o diálogo e a participação social por meio de depoimentos de pessoas com suas experiências, bem como de autoridades das mais variadas áreas, para que seja feita a atualização do anteprojeto de lei de política florestal do Maranhão. Essa é a segunda audiência realizada no estado.
Quando a gente fala em recurso florestal, não é só as florestas, mas todas as vegetações nativas, o cerrado, as matas de cocais, a Baixada Maranhense, todos os biomas que a gente tem dentro do estado. As pessoas entenderem a importância, né, delas serem atores atuantes na conservação e da preservação das nossas florestas. Muita coisa está acontecendo e pouca coisa está sendo feita, e a degradação ambiental ela é visível. Isso pode ter reflexos muito desagradáveis no futuro. E olha, foi aprovada uma nova determinação da ANEEL que reduz as tarifas cobradas pela SEMAR aqui no estado. A Amanda já sabe, economizar energia é regra em casa. A televisão, por exemplo, a gente não deixa muito ligada, como minha mãe disse, só de noite. De manhã não tem ninguém para ficar aqui, a gente economiza muito. E a geladeira a gente só usa para colocar alimentos que nós precisamos para usar no outro dia, a água que nós precisamos também e outras coisas. Sabrina controla o gasto da família e fica atenta às variações das tarifas cobradas. Com o anúncio de redução, não tem como não ficar feliz. Vai ser muito bom, né? Tanto para mim como para os demais consumidores, porque a gente faz, no caso, eu faço um orçamento para poder, né, dá para pagar as contas certinho, e como ela está vindo bastante alta, dependente da bandeira ser vermelha, amarela ou verde, ela vem alta, né? Então, para mim vai ser muito bom, porque aí já vai dar para sobrar um dinheirinho, né, para fazer outras coisas, né? No Maranhão, os valores de desconto vão variar. Para atendidos na baixa tensão, a queda será de 3,81%. Para atendidos na alta tensão, como indústrias e shoppings, a redução será de 3,89% e 4,16% para as unidades residenciais. 2,5 milhões de unidades consumidoras devem ser afetadas aqui no Maranhão. A medida vai durar 1 ano e começa a valer no próximo dia 28, aqui e em outros 4 estados. Os reajustes dos valores cobrados pelo consumo de energia elétrica são calculados todos os anos em agosto. A diminuição do valor das tarifas neste ano é fruto de 2 fatores. Os fatores são primordialmente a redução da previsão do custo de energia elétrica para os próximos 12 meses, pelo fato de uma estimativa feita pela ANEEL de que nos próximos 12 meses haverá um despacho menor de termoelétricas que possuem um custo mais elevado. Então, com esse despacho menor, espera-se que tenha um custo menor de geração de energia. Além disso, teve o fim de um empréstimo feito pelo governo em 2015, uma época que as distribuidoras estavam passando por um momento complicado por decisões que ocorreram no passado, e esse empréstimo findou, e isso está refletido também na redução das tarifas. A queda no valor das tarifas não deve afetar a arrecadação da SEMAR. A concessionária está garantido seu equilíbrio econômico e financeiro, toda essa redução foi pautada em regras regulatórias e toda a qualidade do serviço deve ser mantida assim como sempre. Daqui a pouco aumenta a procura pela vacinação contra o sarampo em Imperatriz. E ao vivo a premiação dos campeões do Gêmeos aqui em São Luís. E amanhã começa o festejo de São Raimundo Nonato dos Mulunduns em Vargem Grande. A repórter Elaine Correia tem os detalhes pra gente. Olá, estou aqui na Praça da Igreja Matriz, Santuário de São Raimundo Nonato dos Mulunduns. A festa religiosa começa definitivamente a partir de amanhã. Mas hoje está sendo realizado todo um ritual de preparação da imagem, com a presença dos guardas do santuário, que são as pessoas que irão dar segurança para a imagem durante o período festivo. A romaria até a comunidade paulica, na BR-222, está prevista para as 6 horas da manhã. No local,
deve ser realizada uma missa campal às 9 horas, que é a hora que o santo chega à comunidade. Neste horário, o trânsito na BR deve ser alterado. Por isso, pessoas que vão viajar para esta região devem ficar atentos. A imagem de São Raimundo Nonato dos Mulunduns deve retornar para a Vargem Grande no final da tarde, onde outra missa campal será realizada aqui na Igreja Matriz. O festejo do Santo Vaqueiro segue até o dia 31 de agosto aqui em Vargem Grande e reúne milhares de pessoas de diversos lugares do Brasil. Eu volto com você no estúdio. Surto de sarampo que começou no norte do país e já alcançou São Paulo tem motivado moradores de Imperatriz a atualizarem seus cartões de vacinação. O anúncio feito pelo Ministério da Saúde indicou que em todo o país já são mais de 1.800 casos de sarampo confirmados. Mas essa não é e nem deve ser uma preocupação apenas de quem mora nas cidades de risco de contágio. Porque agora eu vou iniciar um curso na área de saúde e eu preciso tomar as vacinas obrigatórias para poder fazer atendimentos nas UBS da cidade. Então é por isso que eu tenho que tomar vacina de sarampo, febre amarela, essas doenças endêmicas aqui na região. E se proteção é a palavra de ordem, nada de perder tempo. O jornalista e fotógrafo Wagner procurou bem rápido a caderneta, na intenção de deixar tudo em dia. Eu vi nos noticiários que estava tendo um surto de sarampo lá em São Paulo. Então, prontamente procurei minha caderneta para saber se eu já estava vacinado, vim para o posto e vim vacinar porque eu tenho uma viagem para lá marcada. Então, já tenho que ir prevenido para não ter nenhum problema. No estado de São Paulo, para onde Wagner tem viagem marcada, estão concentrados a maioria dos casos. Até agora foram registros em 74 cidades. Já no Maranhão, um caso de sarampo foi identificado. A gente sempre tem uma demanda alta, né, de vacinação na unidade. E a gente também, assim, a demanda a gente percebeu que aumentou um pouco nesses últimos dias, principalmente por causa da tríplice viral, né, que é a vacina contra o sarampo. As pessoas têm procurado bastante. A indicação do Ministério da Saúde é que o cidadão que for viajar para as cidades que estão sob risco de contágio é que a caderneta de vacinação tem que ser atualizada pelo menos 10 dias antes da viagem. Está acontecendo agora à noite a premiação dos campeões dos Jogos Escolares Maranhenses. O repórter Hugo Viegas está ao vivo no ginásio do IPEM, aqui em São Luís. Boa noite, Hugo. Muita festa, muita premiação por aí. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando. É uma noite especial aqui para os Jogos Escolares Maranhenses, noite de premiação para duas modalidades, o basquete e também o futsal. A gente já teve aqui a premiação do futsal para todas as categorias, né? Infantil e infanto, tanto masculino quanto feminino, e nesse momento está tendo a premiação do basquete também nas mesmas categorias, contando inclusive com participações especiais, como da ex-jogadora da Seleção Brasileira de Futebol, Isiane, e também do time do Sampaio Basquete, que também está aqui participando dessa premiação na noite de hoje. A gente está por aqui acompanhando os atletas de várias escolas, de várias regiões do estado, aqui recebendo essa premiação. Cristiane, eu volto com você. Obrigada, Hugo, pelas informações. E amanhã tem programação especial na Rádio 94. É o aniversário de 40 anos da Difusora FM, com transmissão ao vivo do Shopping Rio Anil a partir de meio-dia. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.